começar aqui no Mateus capítulo 6, versículo 6. Vou começar pela citação aqui. Mateus 6, 6. Ó, vamos lá, no 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto. E o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei a eles, pois eles... Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vos pedir. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, olha só que interessante. Só para a gente começar aqui, as coisas vão acontecer primeiro no mundo espiritual. E para eu entrar no mundo espiritual, um dos caminhos é através da oração. É o caminho que Deus nos deu. Eu vou entrar na presença de Deus através da oração. Os caminhos que Ele nos deu. Eu vou entrar através da oração. Aí ele está falando o que? No 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que te vê, teu pai que vê o que está em oculto. E o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. A recompensa vai vir de Deus. Mas isso é porque eu estava lá no quarto. E tem mais coisa para a gente ver. Mas ele fala assim, ó. Primeiro o que ele fala? Reconhece que Deus está no céu. O nome dele é santo. Aí ele fala, ó o que ele fala no 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, o que Jesus está falando para mim, ó? Você vai orar assim, portanto vós orarei assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então eu reconheço o Pai que está no céu e santo é o nome dele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É o que ele está falando para me orar. Está mandando eu pedir o reino primeiro e que seja feita a vontade dele. Muitas vezes a nossa vontade está ali meio fora, não está certa, alinhada com Deus. Não, seja feita a sua vontade, tanto na terra como já é no céu. Aí o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu, esse final aqui, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O poder, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Poder, reino e glória para sempre. Amém. O poder, o reino é de Deus. Irmãos, olha só. Tudo que nós precisamos viver vai acontecer no mundo espiritual primeiro. Seja feita a sua vontade na terra como já é no céu. Assim na terra como já é no céu, como no céu. No céu já acontece. Então acontece lá no céu primeiro. Por isso que ele está mandando eu pedir o reino. Eu preciso do reino de Deus, senão as coisas não vão acontecer na minha vida. Você precisa do reino, senão as coisas não acontecem. Vivemos aleatório. Continuando. Eu preciso entender
que primeiro vai acontecer no espiritual, para depois acontecer no físico aqui. 1 Samuel 17, 34, citação aqui também. Ó, mas Davi argumentou diante de... Presta atenção, hein? Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho. Versículo 35. E eu o perseguia e o atacava. Arrancava a ovelha de sua goela, né? E se vinha contra mim, e eu agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso. Assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Põe um outro aí, 37. Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, só até aí, tá? Pode segurar aí. Vai, e que Yahvé seja contigo. Irmãos, eu entrei no quarto, eu orei, eu clamei. Isso não vai... Pode acontecer, né? Tem várias situações. Mas eu cumpri o espiritual. Isso não vai me isentar de cumprir o material, o físico. O que Davi fala? Ó, vinha o leão, vinha o urso. Ele pegava lá a ovelhinha. O que eu fazia? Eu ia dele, tirava da boca dele, tirava da goela dele. Não tá assim, goela? Tirava da goela, tava lá, eu tirava. Aí ele vinha me ferir, eu pegava na barba dele e o feria. Assim como aconteceu com o leão e com o urso, vai ser com esse incircunciso. Aí ele fala assim, ó, mas tudo isso, ó, Davi está falando nessas palavras. Mas tudo isso, ó, mais disse Davi: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Irmão, nós precisamos nos completar, porque às vezes nós lidamos com situações e essa situação não vai. Eu vou orar a Deus, mas eu vou ter que ir lá e matar o leão e o urso. Eu vou ter que tirar a ovelha da boca do urso, da boca do leão. O que Davi reconhece? Ó, essas coisas aconteceram aí, Saul, porque Deus me livrou da mão do leão, das garras do leão, das garras do urso. Ele reconheceu que a manifestação de Deus aconteceu. Ele reconheceu que algo sobrenatural aconteceu. Nós vamos buscar o sobrenatural de Deus. Mas isso não quer dizer que eu vou assumir um compromisso com a pessoa e quando chegar no dia de pagar, eu vou falar para ela assim: Deus te abençoe poderosamente, está vindo em nome de Jesus. E ainda fala em nome de Jesus, está vindo em nome de Jesus. Olha só, eu já lidei com pessoas extremamente compromissadas. Teve lá um desafio, não, ó, deu um probleminha aqui, daqui a pouco consertou. Não é aquilo que a pessoa é, mas tem gente que você sabe que é mau caráter. Irmãos, eu lutar, eu buscar a Deus, não vai me isentar de ir para a batalha física. Pode isentar, tá? Não é que não vai, mas pode acontecer. A gente vai ver aqui, tem um versículo aqui que a gente vai ver aqui. Pode acontecer, mas não vai isentar de eu cumprir os compromissos. Eu tenho que ir lá e matar o leão e o urso, mas eu vou na força de Deus. Por quê? Ó, e disse mais Davi: Deus, Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso,
me livrará também das mãos desse filisteu. Ele sabia que ele ia para a batalha e que não ia ser fácil, porque quem lutou com o leão e lutou com o urso, não tem, para mim, não tem uma metáfora, uma figura de linguagem para falar leão e urso. Para aqui, no meu ponto, aqui é leão e urso mesmo. Imagina você lutando com um leão, meu. Como é que não deve ser? Porque se ele pegou na barba do leão, só Deus mesmo. Ele teve coragem para enfrentar a situação. Não, fala a verdade, não é uma coisa de se pensar? Se a gente começar a raciocinar, meu, como é que pode, cara? Ele lutar com um leão, meu. Se com um cachorro a gente corre. Imagine se viu o leão. Se ele falou que pega na barba, pegava na barba. Eu fico pensando, né? Você fica pensando assim, não, mas eu vou lutar com o leão. Quando ele estiver vindo, eu ponho uma armadilha ali pra ele. Não, ele falou que pegou na barba. Que pegou na barba. Sabe o que é isso? Ele tinha que estar lá no ponto da batalha. E ele foi pro ponto da batalha crendo no sobrenatural de Deus. Ele usou ali e falou, ó Saul, vinha um leão, eu pulava nele lá e tirava a ovelhinha da boca dele. Vinha o urso, eu fazia a mesma coisa, feria um e feria o outro. Ah, é um leão fraco? Era um leão magro? Eu não creio não, eu creio que era um leão dos bem valentão mesmo, aqueles dos dentes desse tamanho assim, ó. E quando morde não sobra nada. Por quê? Porque entrava o sobrenatural. Eu tenho que enfrentar o leão e o urso, mas crendo no sobrenatural, entendendo que eu busquei a Deus lá no meu quarto e a recompensa vai vir, o sobrenatural vai vir. Vai me isentar de estar lá na batalha? Às vezes pode acontecer uma manifestação de Deus. Pode acontecer naquilo que a gente está vivendo. E na maioria das vezes vai acontecer, porque a gente está falando de Deus, a gente está com Deus nos livra de uma coisa, nos livra de outra, abençoa uma situação. Ele falou assim, não, eu conheço Deus. Ó Saul, veio um leão, veio o urso, eu peguei ele, fiz assim, assim, assado. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa, não foi na minha força. Deus que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. O que ele falou, ó? O leão era grande, fazia até medo, urrava lá forte, mas eu fui para cima, acreditando no poder de Deus. Tem hora que chega leão que você não fala assim, Jesus, e agora? Aí você começa, aí Deus vai tratando do nosso psicológico, vai falando, filho, continua marchando, filho, estou com você, filho, eu vou dar um caminho. Olha a situação espiritual. Deus vai dando as coordenadas até nós chegarmos no ponto que fala assim, filho, você está buscando o espiritual? Tô, pai. Mas continua fazendo a sua parte de maneira íntegra, vai para cima do negócio que eu vou estar com você. Porque é uma coisa incrível isso para mim, o cara lutar com um leão. Não sei, você acha que é aquele leão de circo, que o cara pega uma cadeira numa mão e o chicote no outro, para distrair, né? Porque ele só consegue prestar atenção em uma coisa só, e ele estava com outra na mão. Eu não acho que é aquele leão que já está acostumado a uma chibatadinha, não, aqueles lá da África lá, meu, que faz os caras sair correndo, aqueles grandão. Por quê? Porque não é na força minha, não é na sua força, é no sobrenatural de Deus. Continua aqui, vamos lá pro Êxodo capítulo 17, versículo 9. Êxodo 17, 9. Já conhece essa história também. Ó. No versículo 9 diz assim: Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro.
e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Segura aí, pode ficar, eu vou ficar aí um pouquinho. No combate, prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Presta atenção. Vamos só concluir aqui, peraí. Porém, versículo 12. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Versículo 13. Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Aí, talvez, pode ficar aí, deixa aí. Olha só. Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Irmãos, tem coisa que acontece na nossa vida e parece que nós estamos vivendo a vitória no nosso braço, mas é através do poder de Deus. Olha só, uma coisa completava a outra. Eu vou ir e vou fazer a minha parte. Tem gente que por algum motivo ou outro acha que Deus não se envolve nessas coisas. Eu creio que Deus se envolve sim. Deus trabalha, porque Davi disse assim, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor. Então, ele ia perecer, então não pereceu. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria o bem do Senhor na terra do vivente. Então o bem não está relacionado a uma coisa financeira, é o bem, a bondade de Deus ali, a manifestação de Deus naquela situação. Então, tem gente que acha que não tem nada a ver. Por quê? Porque tem pessoa que, às vezes a pessoa, ela não busca Deus, ela não tem nenhum compromisso com Deus e tal, e ela vive alguma coisa. Eu creio que tem, sabe por quê? Porque a gente tem um pai que cuida da nossa vida. Se a pessoa crê que vence no braço dela, deixa ela crer. Mas nós sabemos que vivemos a intervenção de Deus naquilo que nós estamos fazendo. Porque tem mão levantada, tem gente orando, tem gente clamando. Por isso que está acontecendo alguma coisa na minha e na sua vida. Tem hora que você fala assim, Jesus, eu acho que hoje deve que eu mereci um raio. Não, Deus vai lá e dá um sonho para você. Dá um presente, dá uma bênção. Por quê? Porque Ele não vai fazer segundo o que nós merecemos, mas segundo a misericórdia dEle. E Ele vai entrar na batalha para pelejar conosco. Mas eu tenho que estar lá na batalha. Você tem que estar lá na batalha, crendo no sobrenatural. O que aconteceu? O espiritual cansa. Ele precisava de ajuda. Ele ficou cansado, Moisés ficou cansado. Tanto que Arão e Hur estavam lá ajudando a mão dele, porque toda vez que ele baixava a mão, imagina só, Moisés, levanta a mão aí. O povo dizia, aí Moisés cansava. Moisés, não baixa a mão não. Continua intercedendo, continua clamando, não para não. Você acha que o que você está fazendo não está movimentando nada? Está movimentando sim. As coisas estão acontecendo. O sobrenatural está acontecendo. O mover de Deus está acontecendo. Continua com a mão levantada. Irmão, vai para a batalha. Tem um termo que o pessoal usa,
que é assim, mas não vai de peito aberto não. Não vai despreparado. Vai no espiritual primeiro. Vai na oração primeiro. Tem Arão e Ur? Leva Arão e Ur. Mas não vai despreparado. Eu não posso ir despreparado. Por quê? Você começa a pensar, não, meu, esse negócio está acontecendo aqui, mas tem um espiritual envolvido, tem um clamor envolvido. Você quer ver uma coisa? Clamor envolvido, espiritual acontecendo. Esses dias aconteceu um negocinho aí. Aconteceu um negocinho aí com o irmão. Aí, Deus já deu uma direção pro pastor. E eu também lá em casa clamando. Daqui a pouco já mudou as conversas. Já mudou, falei, Jesus, se o diabo tá lá na cabeça do fulano, tira o diabo de lá da cabeça dele. Tira a intervenção do inimigo. Senhor, se o Senhor tá levando ele para outro caminho, abre uma porta. Eu até mandei o currículo do irmão. Fui numa casa lá, o cara, gente boa lá, mexia com os negócios lá. Eu falei assim, fulano, posso mandar o currículo? Mandei o currículo, ele falou assim, ó, ele trabalha em outra área, tal, né, mais infra, aqui é mais criação de código. Falei, tá bom. Aí daqui a pouco veio a notícia, por quê? Nós estamos clamando. Ele mandando currículo para lá e para cá. Ó, mandei currículo em fulano. Mandei currículo em fulano. O que acontece? Daqui a pouco acontece alguma coisa. Por quê? O espiritual tá ali, ó. Tá andando. O físico também tá andando. Eu não posso deixar. Ah, não, eu orei a Deus. Não, você orou a Deus, vai lá. Bater, buscar, pedir, bater e vai buscar. Você pediu, você bateu, abriu a porta. Vai, entra, vai buscar. É isso que nós precisamos fazer. Pode acontecer de cair do céu? Não sei não, cai do céu. Mas só se tiver oração. Porque se a gente falar que pela nossa experiência da manifestação de Deus, a gente quer fazer um molde para todo mundo. E eu não posso fazer um molde para todo mundo. Então eu creio que Deus vai agir segundo a nossa necessidade e conforme as nossas reações, certo? Então eu não posso colocar padrão. Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas irmão, vai lá. Essas partes precisam dar junta. O espiritual e o material. Ó, eu fui lá, busquei. Ó, por exemplo, a Sunamita. O que a Sunamita fez? Primeiro ela investiu no espiritual, na vida do profeta. Aí viveu o milagre. Aí no meio do caminho teve desafio. Ela ficou esperando se cumprir os dias lá, para o profeta ir lá na casa dela. Não, ela foi lá na hora do desafio, buscar a presença de Deus. Na hora do desafio, antes da hora do desafio, busque a Deus. E vai em direção ao milagre. Não pode deixar uma parte andar sem a outra. Por quê? Davi acreditou, não foi Deus que me livrou, ele vai me livrar da mão desse incircunciso também, desse filisteu. E Deus livra. A gente acredita no poder e na manifestação de Deus. Às vezes você vai fazer alguma coisa e é um trabalho, é algo ali, Deus vai interferir. Agora se eu te falar que lá no meio não vai ter desafio, eu não posso te falar isso, porque tem. No mundo a gente tem aflição. Em mim tenhais paz, no mundo terás aflições. Então tem aflição. Mas isso não quer dizer que Deus não vai agir ao nosso favor. Ele vai agir. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá para o monte, eu vou lá para o quarto, eu vou buscar a Deus e vou fazer a parte física lá. Entendendo que a intervenção de Deus vai acontecer. Ou antes da fornalha, ou dentro da fornalha, ou depois da fornalha, mas em algum momento nós vamos ver a manifestação de Deus agindo em nosso favor. Aleluia.
Se é dentro da fornalha eu não sei, se é fora da fornalha eu não sei. Se é no caminho, no caminho lá de Emaús, ele aquece o nosso coração, a gente volta para Jerusalém e espera a promessa. O que eu estou fazendo aqui no caminho de Emaús? Não era para ficar aqui? Mas por que eu fui para lá? Vou voltar para lá. Ele aquece o nosso coração, e aí dá o pão, abre os nossos olhos, nós enxergamos, mas em algum momento da situação, a gente vê a manifestação de Deus. Por quê? Porque ele vem dando coordenadas. Ó, vai assim, filho, faz isso. Ó, filho, vou mover. Aí ele fala assim, né? Fala assim, ó, Deus vai abençoar e vou pôr gente para te abençoar, né? Esses dias aí eu ministrei da bondade do irmão, né? De ver a graça e o amor de Deus nos irmãos nos abençoando. E Deus vai movendo, mas Ele vai dando. Não deixa eu e você no escuro. Deus não deixa. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Não vai, Deus não vai deixar eu e você no escuro. Tem desafio que eu vou passar? Vou. Tem desafio que eu não vou passar? Tem. Tem uns que eu vou, tem uns que eu não vou. Mas naqueles, eu não vou. Deus não vai nos deixar haver navios, né? O modo popular aí, não. Ele vai deixar eu ver a bênção, ver o milagre. Em qual ocasião? Não sei te falar. Depois que eu viver, eu te falo. Mas eu já vivi bênção antes de acontecer. Já vivi bênção depois que aconteceu. Aconteceu e agora, ixi, Deus veio lá e manifestou do poder dele. Vamos continuar aqui. Gênesis 31, versículo 3. Gênesis, volta para Gênesis, né? Ó, no 31, versículo 3. Foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra de teus pais, a tua pátria, e eu estarei. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 31, versículo 3. Olha só. E disse o Senhor: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Ele está falando para Jacó. Aí a gente vai pular deixar lá no 32, 22, tá? Pode deixar lá no 32, 22. Eu vou ficar nele. 32, Gênesis 32, versículo 22. Olha só. O que ele falou? Volta para a terra de teus pais, que eu serei contigo. Irmãos, Deus deu a coordenada. Aconteceu de maneira espiritual. Ele falou assim, ó, os primos daqui do Jacó começa a falar, ó, ele pegou toda a riqueza do nosso pai e não sei o que e tal, e Deus abençoando ele, né? Aí os primos lá ficou meio invejado lá, né? Ele falou assim, aí Deus falou para ele: volta para a terra dos seus pais, Jacó. Irmãos, a situação começou no espiritual. O que Jacó fez? Ó, juntou as coisas dele, que não era pouca, e foi lá para a terra dos pais dele, porque eu serei contigo. Irmão, Deus vai ser conosco. O que a gente está fazendo, Deus é conosco. Deus está colocando a mão e Ele nos abençoa e Ele é conosco nas situações. Então eu vou agir na direção de Deus. Deus mandou eu ir para lá, eu vou para lá. Deus mandou eu ir para cá, eu vou para cá. Chega lá, ó, presta atenção. Aí aconteceu aqui, ó, no 31, aí tem um pacto com Labão. Jacó envia mensageiros a Esaú. Tem um desafio para enfrentar. Aí Deus vem em sonho e fala com ele, e ele é cheio da presença de Deus.
Aí até aqui, o que ele está fazendo? Ele sabia que tinha que se encontrar com Esaú. Irmãos, uma coisa que nós aprendemos: não pule desafio. Não pule desafio. Tá para viver aquilo, viva logo. Não pula. Porque quando a gente pula, a gente vive ele lá na frente. Pode ser mais desafiador do que antes. Não pula. Ah, mas dá para abreviar lá para frente? Não. Viva agora. Abreviou lá para frente. Saiu corrido de casa. Nunca mais viu a mãe dele. Quando foi casar, o sogro dele falou: não, vou casar com a mais nova, né? Não, vai pegar a primogênita. Aconteceu um monte de desafio na vida dele por conta da atitude que ele tomou com a mãe dele lá. Enganou o Isaac. Deu um desafio lá, mas Deus abandonou? Não. A consequência chegou, ele teve que casou com a mais... a mais nova, vou casar com a mais nova. Não, é mesmo? Enganou. Põe a outra lá mais velha no quarto. Casou, já era. Casou, agora casou. É? Mas não sei quantos anos para casar com a outra agora. Aí casou. Deu um desafio, porque gerou consequência a atitude que ele teve. Mas a misericórdia de Deus é conosco. Chega lá, o que eu vou fazer? Espiritual e físico. Tô para encontrar com Esaú. Começou a agir de maneira natural. Não, manda uns presentes lá para ele. Manda lá alguma coisa, agrada ele lá. Meu servo, o seu servo mandou isso aqui. Aí depois manda outro e tal. Mas teve um espiritual primeiro na situação. Teve uma situação espiritual acontecendo. Então eu preciso passar pela situação espiritual primeiro com Deus. Para ele me preparar e te preparar. Olha só, no 22. E levantou aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Deixa eu ler nessa daqui. Peraí. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. 24. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. 25. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou-lhe na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. 26. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Vai lá. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Vai lá, 29. E suplicou Jacó protestantemente: digo que roga, revela o teu nome. Volta lá no 28, deixa no 28 um minutinho, por favor. Irmão, o que ele falou? Você tem que lutar. Eu tenho que lutar. Você tem a sua luta, eu tenho a minha. Tem que lutar. Não para de lutar. E ele estava lutando com o anjo. Tem que lutar. Enquanto abriu aqui de manhã e o fôlego entrou, continua lutando, que lá no final vai ter milagre. Quando ele encontra com Esaú, olha, Esaú, aconteceu tudo aquilo lá, né? Você não queria a primogenitura, eu queria. Então, Jacó, eu te perdoo, meu irmão, fique em paz e tal. Deu tudo certo. Mas ele precisou lutar. E tem hora que você luta
E você não sabe se vai vencer ou não, mas você tem que se esforçar. Já começou a fazer um serviço? Você está tão intertido ali, você fala, não, eu não vou parar não, eu vou até o final, vou resolver isso aqui. Quando tem solução, né? Tem uns que a solução é mais demorada. Mas você começa a lutar. Mas tem o espiritual acontecendo aqui, a luta foi física e espiritual ao mesmo tempo. Foi as duas juntinhas. Ele foi lutando espiritual e lutando. Irmão, não dá, você tem que lutar. Não para não. Continua lutando, não para. Deus é conosco. Ele sabe que em mim há defeitos que precisam ser sarados. Há debilidades que precisam ser saradas. E Ele vai nos sarar. Vai nos curar dos defeitos. Vai nos transformar. Mas eu não posso parar de lutar. No meio da batalha, Deus fala assim, não para, continua. Aí eu falei, Jesus, eu estou parando do que, Senhor? Não para, continua. Aí eu falei, não, Jesus, tá bom. Eu esqueci desse, mas eu vou aqui. Vou ali. Não para. O que Ele falou? Não para. Você não mandou não parar, não para. Continua marchando. Não foi? A gente pregou aquele dia, ó. Ô Moisés, o que você está me chamando? Não para não, filho. Entra pro espiritual lá. Vai lá pro espiritual. Põe o seu cajado lá. Que eu vou fazer o negócio acontecer. Mas você tem que pôr o cajado. Você tem que lutar com o anjo. Eu tenho que lutar com o anjo. Não é fácil. O que o anjo fez? Deixou ele manco. Deixou ele manco. Mas o que eu preciso entender? Ó. Vou trocar seu nome então. Porque você lutou com o príncipe. Ó. Portanto, como príncipe, lutaste com Deus. E com os seres humanos. E prevaleceste. Você não vê? Olha para quem tem uma força sobrenatural para fazer algo. Espelha naquela pessoa. Começa a pegar informação. Ó, fulano é assim. Ciclano é mesmo, é assim. Aí você fala assim, mas espera aí, mas fulano está vivendo um outro nível. No seu nível, Deus vai te abençoar ali. Depois que passou todo mundo, ficou só você e o anjo. Ele não falou para mim parar. Se ele falar para você, quando ele falar para mim parar e falar para você parar, ele manda lá apaga. Ele manda. Ó, fica assim, né? Tá apagado já, né? Tá apagado, né? Tá aceso, né? Nós tá aceso, né? Apagou, filho. Ficou tudo escuro, ó. Fechou os olhos. Já era. Enquanto eu tô aqui, ele tá mandando eu lutar. Mas ele falou assim, ó. Você volta lá para sua casa que eu vou ser contigo. Volta para sua parentela que eu vou ser contigo. Tem luta e desafio que nós vamos ver a manifestação de Deus de uma maneira extraordinária? Tem. Mas Ele vai mandar a gente para o campo de batalha. Põe aqui, por favor. Crônicas 20, versículo 17. Ó. O que Deus falou aqui? Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assustei. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. O que Ele falou? Ele falou? Ó. Não tereis que lutar. Tem luta que Deus fala assim, você não vai ter que lutar. Mas tem luta que você fala assim, Deus, deixa o sol aí. Oh, Deus, já imaginou? O cara no meio da batalha, ele vê que ele precisa de uma manifestação sobrenatural, de uma batalha física. Porque eu não posso deixar de crer que Deus vai manifestar para me dar força. O que Ele falou? Sol, se detenha. Lua, para aí. Não escurece agora não. Lua, não vem agora não. Deixa o sol aí. Aí Josué lutou até que terminasse a batalha. E não escureceu o dia. Deus aumentou as horas lá para ele continuar lutando. Então o que eu preciso entender? Olha, a gente vai andando, aí tem uma porta fechada.
vai lá e alguém abre a porta para nós. A gente está passando, alguém dá passagem para a gente com um carro. Você está passando, está com peso, alguém ajuda você a carregar aquele peso. Pô, estou com essa sacola pesada aqui, você me ajuda? Ajuda aqui, meu filho, vamos lá, vamos lá. E assim a gente vai vendo a manifestação de Deus. Mas o que ele está falando? Não para. Aí, ele falou aqui, ó, nessa daqui vocês não vão ter que lutar. Põe no 22 aí. Versículo 22. Por favor. Ó. Aí ele começa a louvar. Ele ouviu essa palavra. Ele já começou a adorar a Deus. Já começou a glorificar a Deus. Aí ele fala assim, ó. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscada contra os soldados de Amon, de Moabe, e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Versículo 23. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte de Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram uns contra os outros. Meu, deu uma briga lá, no meio deles lá, que uns brigou com o outro, veio um povo do outro lado, e lutaram até a morte de todos. Vai lá. Já pensou? Mas não sobrar nada. Morreu tanto de um lado quanto do outro. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avistava o deserto, observaram. Irmão, você está entendendo aqui? Olha que eu gostei muito dessa versão aqui. Olha que interessante. Eu não parei para observar aqui, mas olha que coisa engraçada. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avistava o deserto, observaram um imenso exército inimigo. Observaram o imenso exército inimigo e viraram somente cadáver. Irmão, presta atenção. Deus falou assim, ó, filho, presta atenção, você não vai lutar nessa daí. Nessa você não vai lutar. Aí ele começou a louvar e crer no sobrenatural de Deus. Começou a cantar. Vamos cantar? Vamos cantar. Começou a cantar, o Senhor é bom e a sua força, né? A nossa fortaleza. Começou a cantar. Aí Deus está lá do outro lado armando a emboscada para o inimigo. Eles não viram o que estava acontecendo. Aí o que aconteceu? Aí os homens de Judá que chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avistava o deserto, observaram o imenso exército inimigo, viraram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Sabe o que é isso? Você chegou lá no campo de batalha, começou a louvar anteriormente, Deus foi lá e manifestou do milagre dele lá, e morreu todo mundo, a guerra. O cara chegou e falou assim, ô Josafá, peraí, ele fez assim, ó, o soldado fez assim, ó, peraí, será que eu tô vendo direito? Peraí, não, deixa eu limpar os olhos. Aí chamou o outro, falou, você tá vendo? Eu falei, tô, o quê? Tá todo mundo morto lá, não tá? Tá todo mundo morto, porque Deus declarou uma palavra, que não ia ter que lutar, não ia ter que batalhar, mas aconteceu algo no espiritual, e precisava estar lá no campo de batalha para colher a bênção, para colher o sobrenatural. Falou que não... Aí quando chegou lá, eles ficaram 3 dias pegando despojo de tanto que tinha gente, imenso mar, imenso exército inimigo, tudo lá, não teve que lutar, não teve que fazer nada. Pode acontecer? Claro que pode, Deus é maravilhoso. Ele fala assim, não filho, eu vou dar essa vitória para você, você não vai precisar lutar, você não vai precisar se manifestar, você já foi no espiritual, eu vou te dar a vitória, mas vai lá no campo de batalha, tem um milagre lá no campo de batalha tem um milagre. Eu não sei de que hora que eu vou te dar. Eu não, né? Nós não sabemos. Deus já sabe. Filho, vai lá para o campo de batalha. Porque eu não vou te falar a hora que eu vou te dar a vitória. Eu não vou te falar se é o Eliabe que você vai ungir. Ou se é o outro, eu vou deixar passar todo mundo.
para te falar na hora da bênção. Não, é mesmo Deus. Por que o Senhor já não me fala quem é? Não, vai lá. Lá é o seu campo de batalha. Você está com medo do Saul, né? Que pode te matar. Mas vai lá, eu vou te dar uma estratégia. Deus dá estratégia. O profeta Samuel era uma situação de batalha. Por quê? O Saul já estava pinel já. Estava doidão. Tem uma aluna que fala assim, ô tio, ele tá doidão. Estava doidão já. Então eu vou te livrar. O que ele falou? Irmãos, não para de lutar. O milagre está no campo de batalha. O milagre está no campo de batalha. Quando ele chegou lá no campo de batalha, eles nem viram os inimigos. Eles viram o cadáver. Quando você chegar no campo de batalha, aquilo que você esperava acontecer, Deus já preparou e transformou em bênção. Eles ficou 3 dias colhendo lá o despojo da guerra, 3 dias. De todos os caras que morreram, estava cheio de coisa lá de ouro. Mas eu sei para que eles levavam tanta coisa para a batalha. Estava cheio de coisa. Olha só. Deus muda os tempos e as horas, não foi? Ele muda. Não foi, não chegou lá? Ele estava esperando o quê? Um exército tremendo. Deus falou que nós não ia ter que pelejar. Mas mandou ir para lá no campo de batalha. Porque lá no campo de batalha tem um milagre para mim e para você. No momento que nós começamos... Põe o Daniel aqui que eu vou só falar, não vou ler não. 10, 12. No momento que nós começamos a clamar, o mundo espiritual já começou a se movimentar. E o anjo prosseguiu, me exortando. Não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta do teu clamor. Segura, vai. 13, desculpa. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. O próximo. Assim estou agora para explicar o que acontecerá. O teu povo... Irmão, presta atenção. No momento que acontece o clamor, o mundo espiritual se movimenta. Você não acha que tem um demônio lutando contra a minha vida, contra a sua vida? Mas é claro que tem. O Satanás está querendo matar nós. Ele não veio para matar, roubar e destruir? Mas você acha que Deus não põe lá um anjo lá para nos abençoar, para nos guardar? Então o anjo está lá fazendo a parte dele. Eu vou lá fazer a minha no campo de batalha e colher o milagre. Imagina só se ele não está lá, se o Josafá não vai para o campo de batalha. Ô Daniel, sabe o que acontece? Eu estava enfrentando uma batalha para te trazer o milagre. Você tinha que estar lá no milagre. Tem que estar lá no campo de batalha. Vai para o campo de batalha. Às vezes eu penso que vou chegar lá e vou lutar muito. Não teve uma outra passagem que Deus mandou uma chuva de pedra? E mais foi o que Deus venceu, que morreram com a chuva de pedra, do que ao fio da espada? Por quê? Porque Deus é bom, Ele vai intervir nessa situação. Mas nós vamos ver o milagre no campo de batalha. Você fala assim, Deus, Senhor, minhas forças estão acabando, Senhor. Vai e volta, vai lá de novo, volta, vai lá, vai no outro, leva 2, leva 3 e fala assim, Jesus, e agora o que eu faço? Continua, para não. Ele falou para não parar. A vitória está lá. Você entrou no quarto? Entrou. Vai te dar a vitória lá fora. Vai manifestar, vai mudar os tempos e as horas. Mas nós não pode parar. Quando a gente para, vamos supor, você estava, vira aquela rua ali que o seu milagre está ali. Quando você vira a rua, tem carro, tem um monte de coisa na sua frente para você não chegar lá. Continua batalhando. A vitória está lá no campo de batalha. Todos eles, o Josué estava lá, o Moisés estava do outro lado. O Jacó buscou a Deus, teve que lutar com o anjo. Não tem moleza. Por que não tem moleza?
Porque o diabo também não está de brincadeira. Então ele está falando para mim e para você, vai lá para o campo de batalha. Se você vai lutar para ter a vitória, se você vai só ver Deus manifestando do poder dele, mas o negócio é estar no campo de batalha preparado espiritualmente e fisicamente para ter estrutura para vencer aquilo. Vai dormir tarde, acorda 4h40 que você vai ver. Você fica assim, ó, morrendo de sono. Não aguenta. Mas aí eu falo assim, Jesus, não, eu vou ter que cuidar aqui. Quem está falando para nós? Ó, desde o primeiro dia que você começou a clamar, eu estou ouvindo. Deus já ouviu, ele começou. Pai é pai. Se o seu filho gritar no meio de um lugar lá, tiver um monte de gente lá, e se o seu gritar, você fala assim, não, eu sei, quem gritou foi a Sossô, morrendo de medo, né, paizinho? Quem gritou foi o Pedro, já sei. Se você gritar, ele vai te ouvir. Mas ele falou para mim ir para o campo de batalha. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?